de lei do Senado número 46 de 2015, terminativo, altera a lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência às universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Autor do projeto é o senador Cássio Cunha Lima e o relator, o senador Antônio Anastasia. Pela aprovação do projeto da emenda número 1, da autoria do senador Donizete Nogueira e de outra emenda apresentada pelo relator. Observações. Serão realizadas 2 votações nominais, uma para o projeto e outra para as emendas. Em 13 de 5 de 2015, foi apresentada uma emenda de autoria do senador Donizete Nogueira. A matéria constou da pauta da reunião no dia 18 de 8 de 2015. Concedo a palavra ao senador Antônio Anastasia para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senador Romário, senhoras senadores, senhores senadores. Passarei o relatório de um projeto extremamente relevante de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que aqui se encontra e que trata de um tema muito importante de inclusão de pessoas com deficiência e peço, por isso mesmo, uma atenção especial de nossos pares. Chega ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei do Senado número 46 de 2015, de autoria do senador Cássio Cunha Lima. A proposição visa alterar a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas das universidades federais e nas instituições federais de ensino médio técnico, para incluir as pessoas com deficiência no rol dos grupos populacionais específicos, pretos, pardos e indígenas, contemplados pelas cotas. Nesse sentido, propõe que o percentual mínimo de 50% das vagas reservadas a estudantes de escolas públicas e instituições federais seja preenchido em cada curso e turno por autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, em proporção igual à população desses segmentos na unidade da federação em que se situa o estabelecimento de ensino. Remete ao decreto 5296 de dezembro de 2004, que trata da especificação da expressão pessoas com deficiência. A matéria teve parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e deve ser apreciada nessa Comissão de Educação em caráter terminativo. Desse colegiado, recebeu a emenda número 1 de autoria do senador Donizete Nogueira, que pretende substituir a remissão feita ao decreto número 5296 de 2004, por ser remissão genérica à legislação em vigor. Análise. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado, cabe a essa comissão opinar sobre proposições que digam respeito a normas gerais sobre educação e instituições educativas. Desse modo, o referido projeto de lei do Senado 46 enquadra as competências regimentalmente atribuídas a essa comissão. No mérito, não temos dúvidas sobre a importância do PLS número 46 de 2015. A inclusão das pessoas com deficiência nas instituições de ensino profissional superior é uma das premissas de sua ampla inclusão na sociedade. As barreiras de acesso são muitas e precisam ser efetivamente superadas por meio de políticas afirmativas, entre as quais se destacam as cotas. O advento da Lei número 12.711 de 2012 foi um passo expressivo da sociedade brasileira na democratização do acesso à educação profissional e superior. A constitucionalidade da reserva de vagas das universidades federais e instituições federais de ensino técnico para alunos da escola pública com recorte de renda, raça, etnia, segundo a representação desses grupos da população da federação em que se situa a respectiva instituição de ensino, foi contestada, mas logrou sustentação pelo Supremo Tribunal Federal. Não obstante, as pessoas com deficiência não foram contempladas originalmente na lei de cotas. É fato que algumas universidades e instituições federais já se anteciparam, instituíram por sua própria iniciativa e no âmbito de sua autonomia cotas específicas para as pessoas com deficiência, mas sem um arcabouço normativo geral, a medida está longe de ser universalizada e acaba gerando desigualdade neste segmento populacional. A recém-aprovada Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, recentíssima, senador Paulo Paim, onde houve um trabalho muito dedicado de Vossa Excelência, junto com tantos outros senadores, previa no artigo 29 cota em 10% das vagas por curso e turno, incluindo cursos de educação profissional, graduação e pós-graduação, tanto em instituições federais de ensino quanto em instituições privadas. Esse dispositivo, contudo, foi vetado pelo Poder Executivo, sob a alegação de que, apesar do mérito da proposta, ela não trouxe os contornos necessários para a sua implementação, sobretudo a consideração de critérios de proporcionalidade relativos às características populacionais específicas de cada unidade da federação, onde será aplicada aos moldes previstos pela Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012. Daí a relevância
e boa iniciativa da mudança proposta pelo PLS 46 de 2015, que pretende incluir as pessoas com deficiência no arcabouço incluído pela Lei Geral de Cotas, respeitando os critérios da proporcionalidade populacional em cada estado. Com isso, é superada a objeção apresentada nas razões de veto. Apenas alguns simples reparos se fazem necessários para a aprovação do projeto. O primeiro, já identificado na emenda apresentada pelo senador Donizete Nogueira, refere-se à remissão a dispositivos do decreto número 5296/2004. Parece-nos de fato inadequado, do ponto de vista formal e jurídico, vincular a lei a uma norma infralegal, passiva de modificação a qualquer tempo, a critério exclusivo do Poder Executivo. Além disso, as alíneas do decreto que transfere o PLS restringem-se às deficiências física, visual e auditiva. Se, por um lado, o conceito atualmente adotado para caracterizar a deficiência é amplo e funcional, o que não recomenda o apego a tipologias rígidas, por outro, nos parece conveniente excluir da previsão de cortes a priori pessoas com deficiências diversas e múltiplas. Lembremos que a reserva de vagas não exclui a necessidade de aprovação em processo seletivo, o que garante que os beneficiários demonstrem aptidão intelectual para o prosseguimento dos estudos. Mesmo sem as cotas, há casos notáveis de pessoas, eminente senador Romário, com síndrome de Down e transtornos do espectro autista, por exemplo, que obtiveram êxito em vestibulares. Assim, somos favoráveis à emenda número 1. Vislumbramos ainda outro ajuste recomendável no projeto, no que toca ao parágrafo único acrescido do artigo 8º da Lei 12.711/2012. O referido artigo, que prevê a implantação gradual das cotas em 4 anos, já se encontra em franca implementação. Iniciou-se em 2013, com 12,5% das vagas obrigatoriamente reservadas. Em 2014, foram 25%. Em 2015, são 37,5%. E, em 2016, as cotas deverão chegar ao patamar mínimo de 50% das vagas. Não seria razoável, portanto, supor o mesmo escalonamento para a inclusão das pessoas com deficiência na política de reserva de vagas, pois quando da transformação do PLS em norma, o prazo de 4 anos para a implementação gradual do percentual das cotas provavelmente terá sido vencido ou estará prestes a sê-lo. Mantivemos, contudo, a previsão de que as cotas, incluindo as que destinam as pessoas com deficiência, sejam revistas em 2022, como estabelece o artigo 7º da Lei nº 12.711 de 2012, porque a revisão não implica eliminação automática do benefício, mas sim uma avaliação quanto à persistência das desigualdades que lhe deram origem. Nada impede que, para as pessoas com deficiência beneficiadas pelas cotas por período inferior a 10 anos, como os demais subgrupos contemplados na norma, seja adotado tratamento diferenciado a partir daquela data. Reafirmando o mérito da matéria e feitos os ajustes sugeridos, não verificamos óbvios a aprovação do PLS, nos quesitos de constitucionalidade, juridicidade, técnica, legislativo. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 46, com a emenda número 1 apresentada pelo senador Donizete Nogueira e a emenda apresentada a seguir. Suprima-se o parágrafo único acrescido pelo projeto de lei do Senado 46, ao artigo 8º da Lei 12.711, dando-se ao caput do artigo 1º do projeto de lei do Senado a seguinte redação: o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 7º da Lei 12.711, de 29 de agosto de 12, passam a vigorar com a redação que se segue. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu queria cumprimentar o senador Cássio e dizer que o projeto de lei vem em excelente hora, exatamente a razão do veto aposto ao Estatuto em relação da inclusão, e é, portanto, extremamente positivo e tenho certeza que vai suprir uma injustiça que estavam sendo feita com as pessoas com deficiência. É nosso relatório, senhor presidente. Muito bem, senador Antônio Anastasia, parabéns pelo relatório e parabéns ao senador Cássio Cunha Lima, que inclusive na quinta-feira, na sessão solene da APAI, Vossa Excelência fez essa colocação que é o autor desse grande projeto, e lamentar mais uma vez a falta de sensibilidade da nossa Presidente da República. Coloca em discussão a matéria. Senhor presidente, para discutir. Senador Paulo Paim. A minha fala, senhor presidente, vai na mesma linha da sua. Eu, como autor do Estatuto, Vossa Excelência como relator aqui no Senado, e, de fato, a iniciativa do nobre senador Cássio Cunha Lima e o relatório do senador Antônio Anastasia, ele complementa algo que nós tínhamos já discutido, mas, infelizmente, a partir do veto, se abriu uma lacuna, e que bom que esse projeto, nesse momento, resolve essa questão. É bom para o Estatuto, é bom para as pessoas com deficiência, e fica aqui meus cumprimentos ao senador Cássio Cunha Lima e o relator, senador Antônio Anastasia. Muito bem.
Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o projeto, ressalvadas as emendas. Senadora Fátima Bezerra. Senadora Ângela Portela. Sim, com o relator. Senador Cristóvão Buarque. Com o relator. Senador Lazier Martins. Pelos tantos méritos, sim. Senador Paulo Paim. Com o autor e o relator. Senador Dário Berger. Sim, senhor. Senadora Maria do Carmo Alves. Senador Wilder Moraes. Com o relator. Senador Álvaro Dias. Senador Antônio Anastasia. Voto conhecido, senhor presidente. Senador Roberto Costa. Sim, senhor presidente. Rocha. É que eu estou preocupado com o Blairo, que está logo aqui embaixo. Senador Blairo Maggi. Senador Douglas Sintra. Com o relator, presidente. Senadora Ana Amélia. Com aplauso ao autor e ao relator, sim. Senador Hélio José. Queria parabenizar o senador Anastasia, o senador Cássio Cunha Lima e votar sim. Senador Randolfo Rodrigues. Com o relator e com o autor, senhor presidente. Aprovado o projeto. Em votação as emendas. Consulta os senadores e senadoras se mantém como o mesmo voto para as emendas apresentadas. Sim. Aprovadas as emendas número 1 da CE e número 2 da CE. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Gostaria de passar a palavra aqui ao autor desse brilhante projeto, senador, líder do PSDB, Cássio Cunha Lima. Uma palavra breve de agradecimento a esta comissão e a Vossa Excelência, senhor presidente. Acredito que a Comissão da Educação do Senado cumpre o seu papel, demonstrando o compromisso com as pessoas com deficiência, e tenho certeza que vamos construir um Brasil melhor com a sanção presidencial, uma vez que o projeto relatado com brilhantismo e o talento habitual do senador Antônio Anastasia supre as razões do veto apresentada por Sua Excelência, a Presidente da República, Dilma Rousseff. Agradeço ao senador Romário a inclusão na pauta, a diligência para a votação e o agradecimento extensivo a todos os membros desta comissão. Muito obrigado, senhor presidente.